Queridas irmãs, queridos irmãos, todos sabem que é o Evangelho segundo o Espiritismo, que nestas noites de quinta e de segunda-feira serve de baliza para o nosso entendimento e o nosso encontro. Estamos tratando do capítulo 2 desse Evangelho, cujo título é Meu Reino Não É Deste Mundo. E que temos abordado nas nossas reuniões de quinta-feira, procurando esmiuçar o seu conteúdo no sincero desejo de que ele possa se transformar em alimento na alma de cada pessoa. Por isso, sempre recomendamos que as pessoas possam, em suas casas, antes ou depois do nosso encontro, lerem o capítulo, porque nós estaremos tratando de temas com a mediocridade que é natural da nossa capacidade, mas que cada um em sua casa, com a sua inteligência, com a sua capacidade, pode aprofundar aquilo que nós estivemos comentando e extrair riquezas que nós fomos pobres para ver. Portanto, o que falamos aqui não dispensa. Ao contrário, é apenas o desejo de criar a vontade de que cada pessoa possa ir buscar na fonte o entendimento do que nós estamos comentando. Um indivíduo no Rio de Janeiro de 200 ou 300 anos atrás estava vivendo um dilema, que era exatamente o dilema próprio de todos nós. Cada um passa por dificuldades na vida, enfrenta desafios, se vê contrariado, sofre, chora porque foi abandonado, porque foi traído ou traída, e procura a sua maneira transformar essa dor de alguma maneira, de alguma forma, seja para esquecê-la, para superá-la, mas infelizmente a maioria para vingá-la. Se pesquisarmos em nosso coração, nós que estamos aqui hoje, provavelmente encontremos nódoas, marcas, lembranças, tristezas, que não conseguimos livrar, que não nos causaram senão o desejo de apenas, quando virmos ou quando encontrarmos aquele causador do sofrimento sofrendo, seremos capazes de esquecer. Portanto, essa história verídica, acontecida 200, quase 300 anos atrás, no Rio de Janeiro, é perfeitamente aplicável ao que nós somos hoje. Nós que dizemos acreditar em Jesus e que nos custa tanto fazer o que Ele pede, que não toleramos, não suportamos a presença dos que nos fizeram chorar, que às vezes até recusamos orar por Ele, pedir a Deus que o abençoe.
e que sofremos atrozmente quando vemos esse indivíduo feliz, mesmo depois de nos ter prejudicado. Assim estava este homem, caluniado, enganado, traído, perseguido, contrariado, por qualquer motivo destes que nós, muito sensíveis, nos deixamos ferir. Em uma época onde era ponto de honra você vingar-se, confundindo a honra com a covardia da agressão. Então, identificando o indivíduo, o causador do seu sofrimento moral, este homem que estava entre esquecer essa coisa desagradável e vingar-se, inspirado pela sua imperfeição e naturalmente pela companhia de espíritos tão imperfeitos quanto ele, optara pela solução do punhal. Arrumara um punhal, colocara-o na cintura, e naquela tarde desceria à cidade para buscar aquele que era o causador da sua infelicidade. Ou ele se tornaria um assassino, ou se tornaria um defunto. Ou teria que fugir, ou teria que ir para a última morada. Havia decidido fazer isso. Não conseguia ver o mundo de outra forma. Era incapaz de entender que o ser humano foi criado não para ser feliz quando mate ou quando se vingue. Não foi criado para ser justiceiro, nem para ser executor das vontades da justiça. Não consegui entender que todos vivemos tempo suficiente para que nos decepcionemos e para que decepcionemos os outros. Para que choremos e para que façamos alguém chorar. A vida é um conjunto de desafios assim. Este homem não entendia essas coisas, porque na sua mente estreita, ególatra, pequena, como costuma ser a nossa, ele só estaria em paz pelo orgulho ferido, matando ou sendo morto. Carregava então o punhal na cintura, sem ter dito a ninguém o que ia fazer. Descendo o morro, carregava na consciência essa dor, porque poderia estar despedindo-se da terra se porventura o outro fosse mais ágil do que ele e o matasse. Não sabia então o que esperaria por ele do outro lado. Mas como todo indivíduo que nesses momentos cruciais da existência está conectado à essência celeste, diante do momento doloroso que ele estaria enfrentando, ele resolveu parar em um mosteiro, um convento, que estava no seu caminho, ia rezar. É engraçado como mesmo os assassinos, no momento em que vão cometer o crime, ainda assim recebem de espíritos amigos que estão tentando ajudá-lo um chamamento. Não faça isso. Ore. Não dizem a nós: você estará se prejudicando demais.
Você não pode fazer isso, você não é um bandido, você não pode matar ninguém. Não dizem isso, não. Às vezes eles dizem, ore. Antes de você fazer o mal, pelo menos ore. Este moço então sentiu vontade de rezar. Não se sabe se para pedir proteção ou se para pedir que Deus o recebesse do lado de lá. O certo é que ele entrou no convento, ajoelhou-se na pequena capela e estava rezando, tomado pela emoção desses momentos cruciais da existência. Quando um frei magrinho, descalço, saiu de uma das portinhas da capela e vendo aquele indivíduo ajoelhado ali orando, este frei chegou até o rapaz. Este homem era caracterizado pela imensa bondade. Tinha uma tarefa nesse mosteiro, que atendia o público, atendia o povo doente, em uma modesta enfermaria, onde médicos voluntários na época cuidavam também dos que precisavam de alguma internação rústica na casa de Deus. O Rio de Janeiro era muito pobre em saneamento básico, nessas épocas sobretudo. E havia uma situação engraçada, porque a enfermaria era ampla o suficiente para exigir que pelo menos 2 indivíduos tomassem conta dos doentes. Um deles era o médico. O outro era esse frade. Mas o frade era apenas um agente da enfermagem, não era médico. Não entendia nada. E enquanto o médico, que era a autoridade, era responsável por levar a medicação à metade da enfermaria, ainda que ele atendesse a todos os doentes, como médico, o frade dividia a outra metade da enfermaria, que era da sua responsabilidade levar a medicação nas horas prescritas. Mas começou a acontecer uma coisa engraçada que passou a intrigar o médico. A metade da enfermaria que o médico levava o remédio, levava tempo, às vezes não melhoravam, às vezes ficavam doentes semanas. Mas a outra metade que o frade levava o remédio, rapidamente sarava. Logo recebia alta. E isso começou a levantar algumas suspeitas. O médico, que como ser humano, carrega também, como todos nós carregamos, o zelo, o ciúme. Ao comparar-se com um mísero frade, ignorante, foi até o superior do convento e disse: eu acho que o frade que está cuidando da metade dos doentes deve estar fazendo alguma coisa errada. Porque não é possível. Os doentes que eu cuido e que eu levo o remédio, levam tempo para melhorar. Mas os doentes que o frade cuida, em alguns dias estão de pé e vão embora para casa. Acho que ele está fazendo algum tipo de magia, que obviamente não pode ser admitida aqui dentro do convento. Uma acusação grave de um médico, uma pessoa respeitabilíssima naqueles tempos, tanto quanto hoje,
Mas como naquela época era muito mais rara a criatura qualificada como médico, a palavra do médico tinha um peso exorbitante. O prior do convento, então, convoca o pobre frade. E, diante do médico, apresenta as acusações. O médico está dizendo que, além do remédio, o senhor dá alguma coisa além disso para os doentes, que eles melhoram muito depressa. E o médico não está sabendo disso. E então, tanto o médico quanto o superior do convento escutam a explicação desse frade. Não, senhor. O senhor sabe, eu sou ignorante. Eu não tenho valor nenhum. A única coisa que eu faço, quando eu dou o remedinho para cada um que o médico, que o doutor mesmo prescreveu, é que eu levo um copinho de água e eu rezo, pedindo a Deus que também coloque o remedinho na água, antes que ele beba o remédio que o médico passou. É a única coisa que eu faço. Coisa que eu aprendi aqui mesmo, no convento. Eu rezo. O médico chegava com o remédio. Provavelmente pegava a água que estava ali na cabeceira e o próprio doente se servia. Se medicava, é claro. Mas o padre, o frade, amoroso, cristão, pai de verdade, que tem compaixão em cada copinho, ele fazia uma prece e pedia que Deus ajudasse aquele irmão a melhorar. Era este o frade, esse mesmo frade, que 3 dias antes de morrer, começou a se despedir de todos os seus amigos. Saiu pelas ruas do Rio de Janeiro a visitar aqueles que eram os seus velhos conhecidos, a despedir-se. Padre, o senhor vai viajar? O senhor vai sair do convento? Não, não. É que daqui a 3 dias eu vou morrer. E todo mundo se espantava. Mas eu não queria morrer antes de me despedir de vocês. Agradecer tudo o que vocês fizeram por mim. E as pessoas ficavam impactadas, ficavam surpresas. Ele então se despedia de um, de outro, de outro, de outro. Chegou a todos os irmãos do convento. Disse do carinho que teve por todos eles ao servi-los, porque era o mais simples dentre todos eles. E já idoso, velhinho, diz a eles: eu irei em poucas horas, mas eu estarei sempre com vocês. Ninguém acreditava nele. Ninguém imaginava. Achavam que ele estava alucinado, que ele estava variando, que já estava ficando velho demais. Tentaram dizer que, não, você não tem que ficar falando isso, você assusta o povo. Não, não, eu só estou me despedindo. Porque o meu corpo vai morrer, mas eu continuarei vivendo. E assim, 3 dias depois, deitou-se e morreu. Para surpresa de todo mundo que tinha sido avisado. Estava o homem orando com o punhal na cintura. Seria um bandido foragido ou um cadáver dentro de algumas horas. Esse frade entra na capelinha do convento, encontra o rapaz ajoelhado, acerca-se dele, não lhe fala nada, coloca a mão sobre sua cabeça
A mesma mão que tratou das feridas de inúmeras criaturas desajustadas naquele Rio de Janeiro, sem higiene, sem limpeza, sem saúde. Coloca a mão na cabeça daquele homem que ele pressente o sofrimento, a angústia, porque todas essas almas puras, estes seres elevados, não precisam das palavras dos seus semelhantes para conhecê-los. Certa vez, Francisco Cândido Xavier recebe uma informação do mundo espiritual. Emmanuel lhe apresenta a advertência de que ele deveria se preparar com um jejum, porque ele receberia dentro de uma semana ou de alguns dias, através da mediunidade, um espírito muito, muito elevado, mas que para que ele pudesse receber esse espírito, ele precisava purificar o seu veículo físico, a fim de facilitar a ligação do seu perispírito com a alma luminosa que viria dar a sua mensagem. Como todo médium obediente, Chico inicia um processo de jejum, de abstinência alimentar, reduzindo a sua comida ao mínimo necessário, e se prepara com orações, como Emmanuel lhe havia determinado. Orações diárias, em várias horas do dia, meditações, além, naturalmente, da higiene de pensamentos, de sentimentos. No dia marcado, coloca-se Chico na reunião em que se manifestaria essa entidade, preparado como Emmanuel o havia recomendado. Chico sente-se sair do corpo e, levado a uma dimensão muito, muito elevada, encontra-se com esse frade. E nesse amplexo, nesse encontro, estabelece-se a ligação necessária para que o corpo físico pudesse transmitir a palavra desse Espírito. Caminhava descalço dentro do convento. Servia com humildade a todas as pessoas. Vê aquele moço ajoelhado, pressente o mal, sem ver-lhe o punhal bem escondido. Acerca-se do rapaz, do mesmo modo que os espíritos que nos amam e que veem o que nós somos, acercam-se de nós quando nós oramos, em qualquer lugar da terra, como aqui estamos fazendo. A sua angústia, a sua dor moral, a sua tristeza é conhecida por estes espíritos, que tudo estão tentando fazer para que você não cometa o desatino, que estão tentando secar o ferimento, colocar um band-aid na ferida, fortalecer a sua fragilidade, dizer a você: esquece o mal. O mal é um espinho na carne de quem o pratica. Não queira cometer o mesmo erro daquele que te feriu, ferindo alguém. Você é um candidato, é um convidado do bem para fazer o mundo diferente. Espíritos amigos como esse frade
tocam as nossas cabeças, penetram no sentimento de cada filho na terra, para infundir nele um outro pensamento. Não é a única solução matar ou ser morto. Odiar até que o causador do nosso sofrimento sofra muito. Essa não é a única solução. Essa é uma das soluções que continuará fazendo você sofrer. O frade, no silêncio da clausura daquela pequena capela, acerca-se do moço ajoelhado e põe a mão sobre a sua cabeça. E nesse instante em que o padre, sem falar nada, toca a sua fronte, o punhal na cintura arrebenta pelo meio e cai ao solo. Sem que o padre fale nada. O moço sente que aquilo foi de verdade a mão divina dando a ele outro caminho. Faça outra coisa, meu filho. Não mate. Não se transforme no bandido. Não aceite morrer tão cedo, vítima do punhal alheio. Não será no punhal que você será feliz. A mão do Padre, luminoso, generoso, santo, pelas suas atitudes, é o veículo da energia generosa que, disparada sobre o rapaz, atinge a arma que, sem nenhum toque de ninguém, se rompe ao meio. O padre se afasta silenciosamente, sem nada falar com aquele visitante. O moço chora agora desesperadamente, porque entende a mensagem silenciosa, como qualquer um de nós entenderia. Levanta-se depois da crise, procura o sacerdote daquele convento, o sacerdote daquela capela, responsável por ela. E quer saber quem é aquele padre, quem é aquele homem que pôs a mão na minha cabeça. Pergunta a ele, ao responsável pela igreja. E ouve a resposta. Ele é apenas o porteiro. Aquele homem é somente o porteiro da igreja. E aí nós nos lembramos do Senhor, dizendo aos que o seguiam: todo aquele que quiser ser o maior, seja o servo de todos. De dois que estão um à mesa e o outro a servi-lo, qual deles é o maior? Pergunta Jesus. E os discípulos respondem: aquele que é servido é mais importante do que aquele que serve. Aquele que está sentado é maior do que o outro. Pois eu, diz Jesus, eu estou entre vós como aquele que serve. Quero lavar os vossos pés. Quero lhes dar esse sinal do nosso encontro, da nossa aliança, da nossa realidade, da nossa ligação. Ah, como é diferente quando a gente entende que existem outras formas de vencermos nossos problemas, que não estas que este mundo materialista apresenta, que não estas que condenam a pessoa a morrer e não lhe dão nenhuma esperança.
espíritos amigos que nos conhecem, sabem onde estão guardados os nossos punhais. Todos os punhais. E enquanto estamos aqui, enquanto estamos recebendo o tratamento, o passe, essas mãos luminosas são colocadas sobre as cabeças de todos nós, na esperança de que nós, de verdade, entendamos que não podemos ser a geração dos punhais ensanguentados, punhais que carregamos na língua, que carregamos nos braços, que carregamos nas atitudes de vingança, que não construirão em nada o nosso futuro, a não ser o futuro que nós já conhecemos, aquele que herdamos do nosso passado, quando os punhais eram usados em abundância. Espíritos amigos procuram no mais profundo de cada coração, não para fazer de cada um vítima da própria culpa, mas para dar a cada filho a certeza de que pode ser diferente, de que cada um, entendendo a necessidade de quebrar os próprios punhais, de esquecer o mal, de esquecer as aflições, de enfrentar a si mesmo no orgulho machucado, teremos uma vibração nova. E aquilo que nós não encontrávamos, que era uma solução para um problema, será mais fácil que nós a encontremos. Certa vez, conta-nos na história de Valdo Pereira Franco, ele que trabalhava em uma repartição pública na Bahia, toda hora de almoço saía para almoçar, e como a sua repartição era localizada numa região muito ruim, no cais do Porto de Salvador, a única coisa mais ou menos pacífica que ali existia era uma igreja na frente de uma grande praça. Aquela região era muito procurada por prostitutas, por homens que iam se prostituir ou iam buscar prazer barato. Ali era muito comum encontrar a fome, o desespero, a necessidade, oferecendo o corpo para a lascívia, para a luxúria de outros que se aventuravam por aquelas ruelas daquela região. Então, depois que almoçava, o tempo que ainda restava do seu almoço, Divaldo entrava naquela igreja. E entrava ali porque toda vez que ele passava em frente, como um médium que enxerga, ele via um sacerdote, espírito, que ficava na porta da igreja. E que de vez em quando saía da porta e corria no meio da praça. E ficava envolvendo um passante que estava indo na direção exata dos prostíbulos do cais do Porto. E ele via aquele pastor de almas em espírito buscar o indivíduo lá e tentar falar com ele. E andava em volta dele. E alguns paravam um pouquinho, olhavam a igreja. Um ou outro, ao invés de tomar o rumo anterior, subia as escadarias e entrava na igreja. Então o Divaldo, intrigado com esse espírito, foi à igreja. Sentou-se. Começou a orar. E na medida que se dilataram ainda mais as suas faculdades mediúnicas, naturalmente, o espírito do padre constatou a facilidade que Divaldo possuía e possui de ligar-se ao mundo invisível. Acercou-se então
de Divaldo, saudou-o, cumprimentou-o, e Divaldo começou então a conversar mentalmente com este espírito. E então Divaldo lhe disse: eu tenho visto o senhor sempre aqui. E eu vejo que o senhor sai, vai até lá fora, depois volta. É, meu filho, essa é a minha missão. Um dia eu já fui clérigo nessa igreja. Desencarnei, como vocês dizem, e pedi a Deus que me deixasse ficar aqui. Porque cada pessoa que passa naquela praça, eu sei, porque eu vejo o que estão querendo fazer. Eu leio na atmosfera de cada um as ideias fervilhantes da excitação. A mente que projeta as forças do sexo ao redor do indivíduo são o sinalizador mais seguro. Então eu vejo um irmão, um filho, uma filha que está indo cair um pouco mais no próprio conceito. Porque você sabe, meu filho, quando nós erramos, pode não ser no momento, mas vai chegar o tempo em que vamos nos envergonhar de nós mesmos. Não existe juiz mais severo do que a consciência culpada. Então, quando eu vejo alguém nessas condições, eu vou até ele. E como espírito, fico falando na cabeça dele: meu filho, você tem o direito de jogar a sua vida fora, mas você tem o dever de se salvar. Você tem o direito de jogar fora a vida que Deus te deu, fazendo qualquer loucura, mas você tem o dever de se salvar. Entre na igreja um pouquinho. Vamos rezar. E disse o sacerdote a Divaldo: ah, meu filho, quantas almas ao longo destes anos, porque já fazia algumas décadas que o padre estava ali, naquele dia não caíram. Meu compromisso não é que elas se tornem pulcras para sempre. Não é que elas nunca mais procurem o bordel para desafogarem suas necessidades. Não, o meu compromisso é hoje com ela. É agora. É nesse momento. E quando ela entra, eu falo para ela: veja lá que silêncio gostoso que tem na igreja. Venha comigo, reze um pouquinho. E enquanto a pessoa reza, vendo as imagens, nós falamos com ela de como ela é linda, como ela é uma construção celeste, como é um diamante divino, para que ela se lembre da sua essência. Está tão poluída, está tão denegrida pelo mundo, pelas dificuldades, pelas lutas, que esqueceu que é filha de Deus. E a gente tenta lembrar. E então, geralmente, aqueles que aceitam rezar, depois de algum tempo, se levantam e, ao invés de irem para o bordel, vão para casa. Voltam para o trabalho. Essa é a minha tarefa aqui, meu filho. Agora, você me dá licença, que eu estou vendo um ali passando, que eu tenho que falar com ele. E deixou o Divaldo lá dentro da igreja e foi falar com mais um candidato ao reino de Deus. Divaldo admirou-se da bondade divina, que aproveita-se de todas as criaturas, de cada filho de boa intenção, para resgatar o sofrimento que ele vai produzir para ele mesmo algum tempo depois, antes que produza. Passadas as jornadas de trabalho, certo dia Divaldo chega nos encontros praticamente diários que tinha e vê que o sacerdote não está mais lá.
foi à igreja, procurou pelo Espírito, em oração, em prece, não o encontrou. Mas alguns dias depois, fazendo o mesmo trajeto, procurando resolver o enigma de onde teria ido parar o sacerdote, qual a sua surpresa quando chega à porta da igreja e vê 2 espíritos de padres, jovens ainda, na porta da igreja. Divaldo sobe as escadarias, mentalmente os cumprimenta e pergunta: vocês sabem onde está o sacerdote fulano de tal? Ah, sabemos sim. É porque eu venho toda semana aqui e ele não tenho mais visto. Ele faz um trabalho tão lindo. Ele tenta resgatar o sofrimento daqueles que estão indo se comprometer para que não façam essa loucura. Nós sabemos sim, moço, disse um dos padres. Mas ele aqui, ele prestou tantos bons serviços. Ele foi tão importante nesta comunidade que os espíritos superiores o convocaram para trabalhos mais importantes. Divaldo falou assim: puxa vida, mas que pena. Ele era tão útil, conseguia ajudar tantos homens e mulheres que nesta praça estavam à porta do equívoco. É verdade, mas Deus, que é muito bom, nunca ia deixar esse lugar sem ninguém. Então, do mesmo jeito que levaram o padre lá para cima, mandaram a gente. E agora somos 2 para fazer o que ele fazia. Somos 2 agora, dizem os 2 padres espíritos, que agora vamos à praça ajudar aqueles que estão procurando se atrapalhar. E dizemos para eles: meu filho, você tem o direito de jogar a sua vida fora, mas você tem o dever de se salvar. E nós esperamos, dizem os padres, esperamos que a gente consiga estar à altura do padre que estava aqui antes de nós. Enxergar a vida por outra forma, de outro modo. Sentindo as belezas que o mundo da verdade apresenta aos filhos. Significa para nós ter outra chance. Busquem nos seus corações, nos seus pensamentos, onde estão os punhais? Onde estão as armas? Os espinhos? Pode ter sido uma dor moral, uma decepção profissional, alguém que lhe passou a perna, alguém que tomou o que era seu, alguém que disse mentiras a seu respeito, alguém que você amou e que não te amou do mesmo jeito. Que coisa mais linda pode ser você ter amor por alguém que não te queira. E se esse amor é coisa verdadeira, você continuará amando essa pessoa. Porque se esse amor se converter em raiva, ele nunca foi amor de verdade, foi apenas apego, foi apenas domínio. Mas se ele de verdade tem a marca da superioridade, você continuará sempre vibrando no bem por essa pessoa, pela felicidade dela com outro ou com outra. Mas esta pessoa, por onde for no seu destino na eternidade, por onde andar, ela carregará na consciência a marca de que ela te enganou. Por onde ela passar, ela terá que se enfrentar, lembrando-se da desonestidade. Que pior pode ser ao espírito do que não perdoar-se e entender que é necessário que ele se corrija, que
que é necessário que ele repare o mal, sobretudo envergonhar-se de ver que aquele que foi a sua vítima ora por ele, pede por ele, deseja-lhe o bem. Quando nós jogamos fora os nossos punhais, espíritos que nos amam entram em nós. Se orgulham de nós. Beijam o nosso coração. Dizem que está valendo a pena ser nosso amigo, ser nosso instrutor, que sabe que não é fácil o amargor de você ter que enfrentar essas situações difíceis, mas que longe de trocar a nossa fralda, de dar a mamadeira, nos tratam como gente grande, como criaturas que crescemos, como seres que já não nos conduzimos como os mendigos morais, que desejam fazer o outro sofrer para sermos iguais ou piores do que eles. Se nós mudarmos a forma de ver as coisas, se entendermos este Jesus amigo, sincero, as leis espirituais que falam que ninguém morre, que todos progredimos, que o nosso perispírito vibra de acordo com o nosso sentimento, que não adianta passar perfume nem por roupinha de marca, que nós, se formos podres por dentro, continuaremos demonstrando essa podridão no que vibramos, até que corrijamos. Se nós podemos entender essas coisas, aproveitarmos este entendimento, tenho certeza de uma coisa: você está decretando o fim do seu sofrimento. Que pode não acontecer hoje, pode não acontecer agora. Mas, de agora para frente, você não planta mais espinhos. E por isso não terá mais que colhê-los. Terá apenas que colher os que já plantou. E colhendo o que já plantou, com a ideia de que foi você quem plantou, você já não se revolta mais. Senhor, se estão falando mal de mim, se traíram a minha confiança, se fizeram o que não deviam, o que eu esperava que não me fosse feito. Há duas coisas envolvidas nessa questão. Uma é a responsabilidade de quem me está fazendo sofrer, que pertence a ele ou a ela. A outra é como eu vou tratar essa coisa. E se a gente entende essas leis do universo, nós então aceitamos que é melhor a gente receber o mal do que a gente praticar o mal. E então olhamos para o futuro e diremos: Senhor, esse meu agressor terá muita dificuldade com ele mesmo. Terá que sofrer por conta dele próprio o peso da consciência. Por isso eu te quero pedir por ele. Ajuda o Senhor. Fortalece-o. Dá a ele confiança para que ele não fraqueje na hora do testemunho. Porque ele é meu irmão. O meu pai é o pai dele. E eu quero dar a ele aquilo que talvez ele ainda não descobriu o que tem para me dar. Aí você é o freio. Aí você é aquele que se enriquece, que se ilumina e que descobre finalmente que o reino de Deus não é deste mundo, que a vida continua e que todos nós nos encontraremos.
Já pensaram quando, do lado de lá da vida, a pessoa que te caluniou encontrar-se com você? A pessoa que te traiu encontrar-se com você? A pessoa que te fez o mal encontrar-se com você? Sorrindo para ela, abraçando-a. Nós podemos ser este, ou podemos ser aquele que, tendo feito o mal, vai se encontrar com a sua vítima no plano espiritual. Nós perceberemos com muita facilidade o que será pior: ter aguentado o sofrimento e ter esquecido o mal, ou ter praticado o mal e agora estar diante da própria vítima. Portanto, o ponto de vista que fala o capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo nos aconselha a que mudemos o modo de ver, o modo de sentir, o modo de viver, porque não terminaremos no cemitério. E todos ostentaremos em nós as marcas. Chegando ao céu, seremos distinguidos uns dos outros por trazermos o corpo limpo ou trazermos as condecorações da terra. As condecorações que Jesus se refere são as cicatrizes da luta, as cicatrizes de termos vencido os ataques alheios, de termos cauterizado o sofrimento, o ferimento, e de termos ido em frente. Este é o bom soldado. Que vocês possam chegar lá, que nós possamos chegar lá, assim, bem marcados, sorrindo, de preferência, quem sabe, carregando nos braços algum inimigo que também desencarnou e estava sofrendo, para depositá-lo aos pés do Senhor e dizer: Senhor, aqui está o meu irmão que eu te trouxe para que você cuidasse dele. Esse é o mundo da regeneração. Esse é o mundo que nós ajudaremos Jesus a criar na terra. Se a gente deixar que essa regeneração comece em nós, todos os dias. Pensem nisso quando entrarem na sala de paz. Obrigado, Senhor, pelas dádivas do Espírito, que iluminam o pensamento, que modificam a conduta, não pela imposição nem pelo medo, mas pela tua doutrina de amor que matou o mal, que matou a ameaça, a intimidação. Doutrina de amor que libertou o ser das garras da ignorância, permitindo que cada um, entendendo as leis do universo, tivesse autonomia para escolher com sabedoria o que fazer, como se conduzir. Ah, que coisa linda, Senhor querido, entendermos que a bondade divina que nos deu a inteligência reservou a cada filho a possibilidade dele próprio construir-se segundo as regras do bem. E ainda que no passado a ignorância tivesse elegido o chicote, o tridente, o enxofre incandescente como a intimidação dos espíritos,
atingimos a idade da razão, em que já não são as ameaças do mal que nos tornam bons, mas sim a compreensão de que só a bondade vivida e sentida significa a qualidade do Espírito, e que toda maldade é decorrência apenas da ignorância, é efeito, não é causa. Obrigado, Senhor, pelos amigos invisíveis que nos tutelam desde antes do nascimento, que nos acompanham a todo momento, que veem as nossas quedas, que se esforçam para que nós levantemos, que tudo fazem, mesmo chorando, como amigos que nos amam, para que nós recomecemos. Irmãos que nos testemunham o amor celeste e que carregam aqueles que tutelam pelos caminhos da boa intuição, da compreensão. Que bom, Senhor, entendermos que não estamos sozinhos, que nossos pais que já morreram, nossas mães de inúmeras vidas, continuam nos amando como pais e mães que nunca esquecem. Ah, Senhor, ajuda-nos a vencer em nosso interior o abatimento, a mudar o nosso pensamento, a conectarmos-nos com a luz da bondade, ao invés de esperarmos apenas a companhia das criaturas pequenas, das que têm medo da luz. Ajuda-nos, Senhor, a criarmos em nós também um novo Jesus, como todos seremos um dia. Por isso cantamos junto contigo. Almas do céu, ouvi o doce canto do fundo do coração, com calor repleto de perfume em flor, como se fosse um só imenso jardim. É a voz do bem que o Cristo tem para espalhar por toda a terra e fazê-la cantar. Oh, Jesus, que bom ter-te encontrado nesta estrada de paz e luz. Nós te agradecemos e assim queremos te espalhar, te dividir com quem não sabe sorrir, a quem ficou na solidão.
Senhor.